3 drones de ataque ucranianos sobrevoaram a parte ocupada da região de Zaporizhia às 02h43 da manhã de 24 de maio de 2025, dirigindo-se para uma das rotas logísticas mais importantes da Rússia. Nesse local, um comboio de 8 vagões, transportando cerca de 560 toneladas de combustível, seguia ao longo da linha ferroviária Verkhney-Takhmak-Molochansk, o suficiente para abastecer 2 batalhões russos durante uma semana. Em vez de permanecer nos tanques russos, esse combustível deveria queimar nas estepes da Ucrânia durante 60 segundos. Naquele dia, 5 drones trabalharam em conjunto. O drone de reconhecimento DJI Mavic 3 tinha uma cobertura de 8 quilômetros, enquanto 3 drones FPV, criados por engenheiros ucranianos, se preparavam para a decolagem. Em caso de falha do motor principal, um Mavic de reserva era mantido na retaguarda. No entanto, esses drones não são produtos comercialmente disponíveis no mercado. Muitas vezes, eles foram adaptados em condições de campo com software experimental que permite ampliar o zoom digital e a observação por termovisão. Os operadores observavam atentamente os fluxos térmicos no posto de comando a 30 km do local do ataque. Eles viram uma locomotiva a diesel emitir um ponto brilhante contra o frio da noite. A inteligência identificou o alvo. Os operadores dos drones de ataque receberam as informações através de uma comunicação segura. Tem à sua disposição drones com cargas explosivas de 2,6 kg, equipados com 2 ogivas cumulativas capazes de perfurar blindagem com espessura de até 22 mm. Os tanques de combustível na Rússia, com paredes de 10 a 15 mm de espessura, são mais do que suficientes. No entanto, não foi utilizado apenas ferro. A precisão do ataque também dependia do tempo. A inteligência ucraniana utilizou smartphones de observadores civis para vigiar o comboio durante 72 horas. Quando o comboio estava fora das zonas de defesa aérea da Rússia, eles determinaram o tempo de reabastecimento, a velocidade média e, o mais importante, uma janela de 15 minutos. Esses cidadãos, que estavam sob ocupação, arriscaram suas vidas para transmitir informações que poderiam ser muito precisas. O primeiro operador ativou a sequência de combate quando o alvo foi confirmado. Graças ao uso de orientação ótica e GPS, o drone mergulhou sobre o comboio em movimento. 15 segundos antes do impacto, o comando utilizou algoritmos visuais de reconhecimento de imagens para uma orientação de alta precisão. No entanto, ocorreu um imprevisto. A 3 km do comboio, o sistema russo de guerra eletrônica Lear-3, instalado no chassi de um Kamaz, começou a emitir sinais para os drones. Tentava interferir nos canais de controlo e impedir que os drones regressassem à base. Começa a luta pelas frequências. Entretanto, os ucranianos previram isso. O seu sistema utilizava tecnologia de sinal saltitante de banda larga, que altera a frequência centenas de vezes por segundo. Os drones de ataque e os DJI Mavic não conseguiam emitir sinais porque funcionavam em 3 bandas simultaneamente. Quando o canal principal começou a funcionar incorretamente, o drone mudou automaticamente para a banda L e continuou a seguir o alvo. A Rússia intensificou as interferências tentando usar GPS spoofing, ou seja, a substituição de sinais de satélite. Mas o sistema de navegação inercial do drone detectou as diferenças e passou para o modo autônomo. Os drones conseguiam determinar com precisão a sua localização usando acelerômetros e giroscópios, sem usar GPS. Além disso, o primeiro drone de ataque atingiu o alvo a 02:30. A ogiva colidiu com a parede de aço do terceiro tanque, provocando um incêndio no combustível diesel e uma explosão que atingiu uma temperatura superior a 2.500 graus. As câmaras da DJI registraram uma mancha de calor em rápido crescimento e o incêndio começou a alastrar-se pelos vagões vizinhos. O segundo e o quarto vagões cisterna explodiram em 15 segundos.
O maquinista tentou usar os travões de emergência. O comboio foi interrompido. Este erro foi o seu último. A segunda onda do ataque começou às 02:45. O segundo operador escolheu o sexto vagão-cisterna, que ainda estava em chamas. O drone usou as chamas como cobertura para entrar na zona de impacto e atingir o alvo com precisão. Mais 69 toneladas de combustível foram destruídas. Controlado pelo último operador, o terceiro drone veio do oeste e atingiu o oitavo tanque, adicionando mais uma explosão ao inferno de fogo. O resultado foi um incêndio causado pela liberação de 560 toneladas de combustível, que criou seu próprio sistema de convecção. Uma coluna de chamas e fumo subiu a 200 metros de altura. A ferrovia foi danificada. Os carris ficaram retorcidos em nós de metal e os dormentes foram completamente queimados. Supondo que os reparadores não demorem muito no futuro, a restauração levará semanas. Tudo isso em 4K. Após as primeiras explosões, ocorreu uma batalha invisível. A guerra ultrapassou os limites do mundo físico e se espalhou pelo espectro de radiofrequência. Depois que os operadores russos do complexo de guerra eletrônica Lear-3 detectaram o sinal do drone, começaram a bloqueá-lo em etapas. Primeiro, eles interferiram em banda larga, criando um ruído forte em várias frequências ao mesmo tempo. Em seguida, interferiram de forma direcionada, concentrando-se na faixa de 2 e 4 GHz, normalmente usada por drones comerciais. Mas o que funcionava com drones simples revelou-se quase ineficaz com as máquinas ucranianas. Os ucranianos fizeram muito para melhorar o equipamento comercial. Construíram todo um ecossistema que inclui comunicações de rádio programáveis, redundância de canais de controlo de 3 níveis, um sistema de comutação automática de frequências com uma frequência de até 1.200 vezes por segundo e telemetria. O DJI Mavic 3 com software modificado detectou instantaneamente a supressão e mudou para canais de reserva. Ao mesmo tempo, continuou a transmitir fluxos de termovisão, vídeo e coordenadas do alvo aos pilotos dos drones de ataque em tempo real. A inteligência artificial integrada merece atenção especial. É mais do que um simples algoritmo de estabilização. É um sistema completo de reconhecimento de objetos, treinado com milhares de fotos de material circulante ferroviário na Rússia. O drone foi capaz de determinar sozinho o ponto de impacto, avaliar o ângulo de aproximação e realizar o ataque, mesmo sem comunicação com o operador. O segundo e o terceiro drones também funcionaram. Eles usaram navegação inercial e reconhecimento de contornos do alvo para entrar em modo totalmente autônomo. A Rússia tentou usar GPS spoofing, ou seja, criar sinais de satélite falsos para confundir os sistemas de navegação. No entanto, os módulos inerciais dentro dos drones mudaram automaticamente para sensores internos, como giroscópios, acelerômetros e magnetômetros, depois de detectarem a diferença entre o movimento real e o esperado. Isso levou à criação de um sistema de controlo fechado. O drone continuaria no seu caminho, apesar da ausência de GPS. A abordagem ucraniana demonstra a guerra assimétrica do século XXI. Os drones, que são relativamente baratos e atuam com precisão cirúrgica, substituem ataques em grande escala ou ataques com mísseis caros. Enquanto os danos causados por um ataque podem chegar a centenas de milhares de dólares, o preço médio de um drone FPV na Ucrânia é de $800 a $1.000. Além disso, cada nova operação transmite a experiência a outras unidades das Forças Armadas da Ucrânia, o que aumenta a eficácia desses ataques. O software dos drones também é interessante. A sua firmware foi escrita com base no Bellaflight e no ArduPilot, que foram modificados e calibrados para aparelhos específicos. Muitos módulos de visão artificial utilizam as estruturas TensorFlow e OpenCV. Ou seja, não se trata apenas de mecânica, mas da fusão de tecnologias modernas, como rádio, óptica, navegação e inteligência artificial. A imprensa militar russa já manifestou receios. Após este ataque,
As unidades de defesa antiaérea e de guerra eletrônica receberam ordens para atualizar os algoritmos de combate aos drones, segundo canais do Telegram ligados ao Ministério da Defesa da Rússia. Em particular, trata-se do desenvolvimento de sistemas de ação de curto alcance baseados na supressão de radares, bem como da destruição física dos drones utilizando meios como o Zashlon, SERP e Kupol Pro. No entanto, os operadores ucranianos continuam a operar em pleno enquanto estas medidas não forem implementadas. No entanto, é evidente que a Rússia está em desvantagem. Nas regiões de Kursk e Belgorod já foram implantados sistemas do tipo Tyrida-2, capazes de cegar satélites de comunicação. Em algumas áreas do Donbass, também está em funcionamento o complexo Pol-21, que cria um campo de interferência de rádio em forma de cúpula protetora. Mas essas medidas nem sempre funcionam quando se trata de um perigo tão flexível, adaptável e imperceptível como os drones FPV. O resultado é óbvio. A tática ucraniana destruiu uma das principais rotas de transporte no território ocupado. Além disso, demonstrou que o aprendizado rápido e a capacidade de trabalhar com recursos limitados são vantagens na guerra moderna. Além disso, esta é talvez uma das maiores ameaças que enfrenta um exército habituado a combater, segundo os padrões do século XX. Os segundos que se seguiram ao impacto foram cruciais. 30 segundos após o impacto no terceiro caminhão-cisterna, deflagrou um incêndio de tal magnitude que era visível a 15 quilômetros de distância. Dentro do vagão, a temperatura ultrapassou os 2.500 graus Celsius e, sob a pressão do combustível diesel inflamado, o corpo do tanque explodiu como uma caldeira. A explosão causou uma forte onda de choque que se propagou instantaneamente pelos vagões vizinhos, danificando os sistemas de estabilização de pressão, válvulas de ventilação e conexões. A construção típica dos comboios de combustível russos torna-os particularmente vulneráveis. Os vagões cisterna têm um sistema de compensação de pressão, além da conexão mecânica. Em condições de guerra, essas tubulações, destinadas ao carregamento e descarregamento seguro, tornaram-se canais ideais para o fogo. 15 segundos depois, as chamas atingiram o segundo e o quarto vagões cisterna. Houve uma nova explosão. Quando a pressão nos tanques atingiu um nível crítico, eles explodiram um após o outro. De acordo com a lei, o maquinista tentou parar o comboio, aplicando uma travagem de emergência. No entanto, ele não levou em conta uma coisa: parar em condições de combate significa a morte. O comboio tornou-se o alvo. O segundo e o terceiro drones de ataque já se aproximavam do alvo quando as chamas envolveram o centro do comboio. No sexto vagão estava o segundo alvo, pois não havia sido danificado durante o ataque, mas estava perigosamente próximo do fogo que se alastrava. O drone usou a fumaça e as chamas para se esconder quando entrou na zona de mira. Fixou-se em um contorno metálico mais frio e realizou o ataque com a máxima precisão. Outra chama subiu ao céu. Ao mesmo tempo, o terceiro drone dirigiu-se para o oitavo vagão, o último. Apesar de esta parte do comboio ainda não ter sido atingida, encontrava-se no centro da potencial propagação do incêndio. O ataque à cauda do comboio foi psicológico e tático. Mostrou às forças armadas da Ucrânia que eles podiam chegar a qualquer parte da coluna, independentemente da sua posição. Após o terceiro ataque, as chamas envolveram 4 vagões e espalharam-se por todo o comboio. Em apenas 3 minutos, 560 toneladas de combustível transformaram-se em chamas incessantes, criando o seu próprio sistema meteorológico. O ar era sugado a uma velocidade alucinante para o centro do incêndio, criando correntes de convecção que elevavam o fumo e o fogo a mais de 200 metros de altura. Anteriormente, esse fenômeno, chamado de coluna de fogo, era o único caso em que ataques a depósitos de petróleo e armazéns de munições. A própria via férrea ficou inutilizável. Os carris entortaram e rebentaram sob o efeito da temperatura, transformando-se numa massa retorcida de metal.
As travessas de madeira, que estavam impregnadas com óleos técnicos, ficaram completamente queimadas. Fragmentos dos tanques estavam espalhados por toda a linha. Supondo que os engenheiros russos possam continuar o trabalho sem risco de um novo ataque, serão necessárias pelo menos 3 semanas para restaurar o local. É importante notar a eficácia com que o lado ucraniano utilizou os seus recursos. Não foi lançado nenhum míssil. Nenhum caça se aproximou da frente. 5 drones, cada um deles mais barato do que o módulo de comunicação russo instalado no Lear 3, foram utilizados durante a operação. Tudo isso fica a dezenas de quilômetros da linha de contacto, bem atrás das linhas inimigas. A Rússia respondeu rapidamente, mas de forma desorganizada. Nas primeiras horas após o ataque, os pontos de lançamento dos drones foram alvejados por artilharia. Os arredores de Orekhovo e as aldeias na região de Pologovo foram bombardeados. Mas mais tarde descobriu-se que todos os operadores estavam fora de alcance, num posto de comando subterrâneo perto de Tokmak. Nos comunicados oficiais, o Ministério da Defesa da Rússia tentou apresentar o ataque como um incidente local, afirmando que o inimigo utilizou táticas proibidas de ataque à infraestrutura civil. No entanto, imagens de satélite publicadas por analistas independentes confirmaram esta afirmação. O comboio transportava apenas combustível militar e a rota era utilizada para abastecer as tropas na linha Vassilivka-Rabolino. Mais tarde, à noite, foi encontrada uma gravação das câmaras de vigilância da estação de Molochansk, que mostra o comboio a sair da estação com a ajuda de veículos blindados e sinais especiais. Isto refutou a ideia do caráter civil do objeto. Além disso, a inteligência britânica informou que, nos últimos meses, essa rota fornecia até 30% da logística do Grupo Sul das tropas russas. Assim, a Ucrânia desferiu um golpe não só tático, mas também estratégico. Não só centenas de toneladas de combustível foram destruídas, como também ficou demonstrada a vulnerabilidade do exército russo nas retaguardas. Vulnerável. Em primeiro lugar, devido ao fato de ser previsível, padronizada em termos de logística e não estar preparada para novos modelos de guerra. Apesar de os drones, os explosivos e até mesmo a precisão dos ataques não serem os componentes mais importantes desta operação, eles provavelmente continuam a ser subestimados. A informação foi a chave para o sucesso. Ela não foi obtida por satélites militares ou serviços de inteligência ocidentais. Foi fornecida por pessoas comuns que testemunharam e foram testemunhas da ocupação para o exército ucraniano. Oficialmente, os militares russos não revelam esta rede de guerrilha, mas eles realmente a temem. Milhares de civis patriotas observam diariamente o movimento de veículos militares em povoados ao longo da ferrovia de Tokmak a Melitopol. Registram rotas, fotografam colunas, leem placas nas laterais dos veículos e transmitem os dados por mensageiros criptografados. Às vezes, isso acontece através de pedaços de papel que são deixados em esconderijos. Muitas vezes, são palavras transmitidas por terceiros. O principal, porém, é que essas pessoas se tornaram figuras importantes na inteligência da nova geração. Os militares ucranianos informaram que centenas de corajosos residentes ajudaram a rastrear o comboio de combustível 3 dias antes do ataque. Eles registraram a sua presença em estações intermediárias, comunicaram o tempo de permanência, a velocidade e a presença de guardas. Os algoritmos dos drones utilizam este vídeo como ponto de referência visual. Neste ecossistema, o aplicativo Delta ocupa um lugar especial. Trata-se de um sistema ucraniano de comando de combate que coleta dados de milhares de fontes, desde soldados na linha de frente até avós com janelas voltadas para a ferrovia. Cada imagem, coordenada e rota é verificada e cruzada com outros canais para formar uma imagem única do campo de batalha. Os algoritmos de ataque e a prioridade dos alvos são definidos nos quartéis operacionais, para onde os dados chegam instantaneamente. As autoridades russas não conseguem encontrar essas pessoas.
Na região de Zaporizhia, já ocorreram pelo menos 22 casos de sequestro de cidadãos suspeitos de auxiliar a inteligência ucraniana. No entanto, o sistema é tão disperso que é impossível extrair dados dele, sem acesso a toda a cadeia. Cada participante conhece apenas um fragmento. Isso torna a estrutura quase imune a danos. É interessante que esse modelo de guerra de baixo para cima já demonstrou sua eficácia nas regiões de Kharkiv e Kherson. E essa dominação não se baseia em tanques ou caças, mas em mobilidade, coordenação e precisão. A Ucrânia aprendeu a transformar a vantagem tecnológica em uma arma estratégica sistêmica. Cada novo golpe não é apenas a destruição de um objeto, mas uma reestruturação forçada de todo o esquema militar do inimigo. E quanto mais as forças armadas da Ucrânia repetirem tais operações, menos sustentável se tornará a própria arquitetura da ocupação russa. Enquanto a atenção da comunidade internacional está concentrada na situação em rápida mudança na região de Zaporizhia e no sul da Ucrânia, nos bastidores está a formar-se um novo eixo geopolítico de tensão. Cada vez mais países começam a reavaliar as suas posições neste conflito, incluindo aliados e adversários da Rússia, do EU e de Israel. Cada um deles compreende que a guerra deixou de ser puramente regional, está a transformar-se numa rivalidade global de tecnologias, influência e ideologias. Desde o início de junho, a administração do atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reforçou o apoio informativo e material técnico à Ucrânia. Embora publicamente a Casa Branca mantenha cautela nas formulações, fontes no Pentágono já confirmaram a expansão do programa de transferência de dados de inteligência em tempo real. Ao mesmo tempo, a indústria militar americana intensificou a produção de componentes para sistemas não tripulados destinados ao exército ucraniano. As empresas Raytheon, Northrop Grumman e Palantir receberam novos contratos para desenvolver software e plataformas de IA para sistemas autônomos de campo de batalha. Mas a notícia principal veio do Médio Oriente, Israel, que anteriormente mantinha uma posição cautelosa no conflito ucraniano. Mudou inesperadamente a sua retórica, após uma série de ataques a partir do território sírio, nos quais Tel Aviv suspeita de proxies iranianos. O governo de Benjamin Netanyahu realizou consultas fechadas com a Casa Branca. Segundo informações divulgadas pelo jornal Haaretz, foi discutida a questão da contenção da influência iraniana através da coordenação de ações na Europa Oriental. Em outras palavras, Israel pode começar a prestar assistência técnica à Ucrânia, em primeiro lugar, na área da cibersegurança e da guerra eletrônica. A julgar pela reação de Moscovo, esta reviravolta foi interpretada como uma ameaça. O Ministério dos Negócios Estrangeiros russo já fez declarações em que Israel é advertido sobre as consequências da sua interferência na agenda europeia. Mas, ao mesmo tempo, o lado iraniano demonstra claro descontentamento. Após a visita da delegação russa a Teherã em 17 de junho, meios de comunicação próximos ao corpo da Guarda Revolucionária Islâmica publicaram vários artigos críticos, nos quais se insinua que a Rússia está a arrastar o Irão para uma guerra alheia. Esse arrefecimento nas relações abala os alicerces da aliança que, entre 2022 e 2024, forneceu ao Kremlin tecnologia, drones e componentes de importância crítica. Neste contexto, vale a pena destacar a posição dos países da União Europeia. Apesar de um certo cansaço com o conflito, a Alemanha e a França apoiam cada vez mais as iniciativas para fortalecer o flanco oriental da OTAN. De acordo com a agência Reuters, Berlim está a considerar a possibilidade de transferir para a Ucrânia complexos modernizados de defesa antiaérea Iris-T e novas estações de guerra eletrônica adaptadas à arquitetura digital ucraniana. Paris, por sua vez, propôs a criação de um centro único de coordenação de operações com drones na base da OTAN. Assim, a Ucrânia está gradualmente a tornar-se um campo de testes para as tecnologias do futuro.
No território deste país, não só se enfrentam exércitos de duas épocas, mas também se está a formar uma nova ordem internacional. Nesta ordem, a superioridade clássica em número ou em equipamento pesado já não garante a vitória. Vence quem se adapta mais rapidamente, coordena-se de forma mais eficaz e utiliza melhor a informação. Dentro da própria Ucrânia, esses processos são sentidos de forma aguda. Após o ataque ao comboio na região de Zaporizhzhia, a confiança nas forças de operações especiais e na inteligência militar aumentou drasticamente. A taxa de apoio às Forças Armadas da Ucrânia voltou a ultrapassar os 80%. Também aumentou o fluxo de voluntários para as unidades responsáveis pela guerra com drones. O Estado está a alocar cada vez mais recursos para a produção de UAVs, formação de operadores e desenvolvimento de novas plataformas. Em junho de 2025, começou em Kiev a construção do primeiro centro de drones completo, uma instalação que concentrará a produção, o teste e o controle de todos os sistemas não tripulados. Se a Rússia aposta na escala, a Ucrânia aposta no ponto. E no mundo moderno, os ataques pontuais são mais destrutivos do que os bombardeios em massa. Um único ataque desse tipo é capaz de destruir a logística, desmoralizar o inimigo e perturbar o comando. E se forem dezenas de ataques? Hoje, o exército ucraniano já não é apenas um exército. É um sistema híbrido composto por civis, soldados, engenheiros, hackers e voluntários. E por mais que a Rússia tente manter a situação nas frentes, está cada vez mais difícil lidar com este inimigo descentralizado. É por isso que um ataque a um comboio não é apenas a destruição de 8 cisternas. É a destruição de um modelo em que a Rússia se sentiu intocável nas suas retaguardas durante décadas. Agora, mesmo nas profundezas da ocupação, nenhum alvo pode sentir-se seguro.